queridos irmãos e irmãs da Paróquia do Redentor, aqui no Jarama 99, também da Paróquia Bom Pastor, do bairro Água Verde. Hoje é o culto de Sexta-feira Santa. Ele será conduzido por mim, como também pelo pastor Paulo Luiz Vaz. Queremos meditar, refletir sobre o sofrimento, a morte de nosso Senhor e Salvador. Você, irmão e irmã que está em casa, tenha consigo a sua Bíblia, se possível também o Inário Luterano, de onde nós vamos cantar os cânticos, seguir partes da liturgia e, obviamente, também acompanhar as leituras bíblicas. Do Inário Luterano, do hino 80, nós cantamos. Hino de número 80. Convido então os irmãos a abrirem seus inários na página 5 e seguirmos então um momento de invocação e também um momento de confissão e absolvição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, em conjunto os nossos pecados, dizendo: Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos,
depois confessado os teus pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu te anuncio a graça de Deus. E em nome e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa os teus pecados. Faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido os irmãos para, de forma intercalada, fazermos a leitura do salmo indicado para hoje. É o salmo de número 31, salmo 31, a partir do versículo 11. Salmo 31, começando no versículo 11 até o versículo 24. Os meus inimigos zombam de mim, e os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem na rua. Todos esqueceram de mim, como se eu tivesse morrido. Sou como uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando, a gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, Deus servo. Salva-me por causa do teu amor. Ó Senhor Deus, eu estou te chamando. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Que os maus sofram esta vergonha e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos. Que fiquem calados aqueles mentirosos, aqueles orgulhosos e arrogantes, que falam com desprezo contra as pessoas honestas. Como são maravilhosas as coisas boas que guardas para aqueles que te temem. Todos podem ver como tu és bom e como proteges os que confiam em ti. Com a proteção da tua presença, tu os livras dos planos dos maus. Num esconderijo seguro, tu os escondes das ofensas dos seus inimigos. Louvado seja Deus, o Senhor. Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram, Ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim. Fiquei com medo e pensei que ele havia me expulsado da sua presença, mas ele ouviu meu grito quando chamei pedindo ajuda. Amem o Senhor todos os que lhe são fiéis. Ele protege os que são sinceros, mas os orgulhosos Ele castiga como merecem. Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que ponham sua esperança em Deus, o Senhor. Vamos agora ouvir e cantar juntos o hino número 93. Esse hino será cantado antes de ouvirmos as leituras bíblicas que serão apresentadas a seguir. Hino 93, as 3 primeiras estrofes. Sem
primeira delas será feita pela Adélia, está em Isaías, capítulo 52, versículo 13. Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o capítulo 53, versículo 6. Esta é uma profecia do Antigo Testamento, falando já então o profeta Isaías do sofrimento, da paixão, da morte e de tudo aquilo que Jesus fez em nosso favor. O Senhor Deus diz: tudo que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficarão aterrorizados quando o virem, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, e entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Obrigado. Agora nós vamos ouvir a próxima leitura, que será apresentada pela Natália. Está em Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14. Vocês sabem que no Antigo Testamento havia os sacerdotes e tinham o chamado sumo sacerdote, o grande sacerdote. E a leitura de hoje aponta para Jesus como o nosso grande sacerdote. Vamos ouvir então Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14. Natália. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Obrigado. Agora então vamos cantar das últimas duas estrofes do hino anteriormente iniciado, hino 93, então, do nosso inário, as duas últimas estrofes. Esse hino será cantado em preparo à mensagem, apresentada hoje então pelo pastor Gerson. Hino 93, últimas duas estrofes. Falsamente criminando os
Os irmãos podem abrir o Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 17 até o versículo de número 30, o texto que nos traz o relato da crucificação e morte de Jesus. João, capítulo 19, do versículo 17 até o versículo de número 30. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela os discípulos que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Esta palavra do Santo Evangelho para o culto de hoje, dia tão importante para o cristianismo, a sexta-feira da Paixão. Em conjunto, meu irmão, minha irmã, vamos afirmar aquilo que nós acreditamos, falando em conjunto as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amada e querida congregação, queridos irmãos e irmãs,
tanto da Paróquia do Redentor, quanto também a Paróquia Bom Pastor. A Sexta-feira Santa, sem sombra de dúvidas, é um dos dias marcantes para a fé cristã. Teologicamente falando, é tão ou mais importante que o Natal, propriamente falando. Porque é hoje, Sexta-feira Santa, que temos a oportunidade de refletir, lembrar sobre o maior sacrifício já realizado. A criatura que mata, crucifica o seu Criador. Ao mesmo tempo, esse dia, Sexta-feira Santa, é um dia de maior júbilo, um dia de grande júbilo. Importante porque é lá da cruz que Deus, Filho, paga ao derramar o seu sangue divinal o resgate, o pagamento pela culpa do pecado do ser humano. Eu gostaria de fazer uma interrupção na minha reflexão e lançar uma pergunta. Gostaria que você acompanhasse esse pensamento. Coloque-se no lugar de Pedro. Como será que ele estava se sentindo? Ele, Pedro, que na noite da quinta-feira para a Sexta-feira Santa, havia dito: não conheço esse homem, não sei quem é. Como será que Pedro estava se sentindo nesse momento? Lembramos há pouco pela leitura do Evangelho que 3 condenados foram conduzidos, levados pelas ruas de Jerusalém, cada qual carregando a sua cruz rumo ao Calvário. Chegando ao Calvário ou Gólgota, esses 3 condenados são impiedosamente pregados, fixados nas cruzes e levantados, para que outras pessoas vissem o resultado de ser, a consequência de ser um criminoso. Aparentemente era mais uma sessão de tortura. 3 miseráveis condenados à morte, coisa bastante comum naquela época, naquele período. Erguidas as cruzes, a atenção ela é dirigida para a cruz do meio, a cruz central. Ali está Jesus de Nazaré, condenado à morte por razões religiosas. A multidão reunida para ver aquele espetáculo zombava, debochava, dizendo: se és filho de Deus, desce da cruz. Você ajudou os outros, mas não pode ajudar-se a si mesmo. Notava-se que Jesus sofria em silêncio, calado, enquanto os outros 2 bandidos criminosos, conforme o relato da Escritura, gritavam, urravam de dor, amaldiçoavam a Deus e também aos impiedosos romanos. De repente Jesus abre a boca e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Incrível. Do seu coração brotou um profundo amor para com aqueles que ali estavam, soldados, líderes da religião de Israel, o povo em geral. E o primeiro grande resultado desta oração realizada por Jesus foi a conversão de um dos malfeitores, que arrependido olha e vê em Jesus o Messias prometido, o Salvador anunciado. E assim mesmo, com a sua total indignidade, confiante nesse Salvador, ele faz um pedido: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: hoje estarás comigo no paraíso. É meio-dia, o sol escureceu, trevas sobre a face da terra.
algo extraordinário e assustador. Noite ao meio-dia. Após 3 horas de escuridão, Jesus ele exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Martinho Lutero, num de seus escritos, explicando esta frase, ele diz: Deus por Deus desamparado, quem o compreenderá? Estamos diante do mais profundo mistério da salvação. E novamente eu pergunto para o Pedro, como ele estava se sentindo vendo todos estes acontecimentos, ouvindo estas últimas palavras de Jesus? E é então que Jesus exclama: tenho sede. E após ter sentido o gosto de vinagre que lhe fora alcançado, disse em alta voz: Tetelestai, está consumado. A maior obra realizada nesta terra estava terminada, consumada. Então Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e inclinando a cabeça expirou. A Escritura Sagrada ela nos mostra que neste momento houve um forte terremoto, um tremor de terra. Sepulcros se abriram, mortos ressuscitaram. 3 horas da tarde. A grossa cortina que separava o lugar do templo do Santo dos Santos rasgou-se de alto a baixo para indicar o fim do Antigo Testamento, o fim dos cerimoniais, dos sacrifícios e o início de uma nova época, um novo testamento que proclama a salvação pela fé em Cristo Jesus. Extraordinários acontecimentos que envolveram a morte de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, mesmo lendo, refletindo, estudando este texto ano após ano, e já se vão mais de 20 anos de formatura, é impossível não me emocionar ao ler estes detalhes que envolvem a morte de Jesus. E principalmente quando sabemos que Jesus poderia, com uma só palavra, ter descido da cruz, derrotado os militares romanos, aqueles líderes da religião de Israel. Se Jesus quisesse, ele teria poder suficiente para não sofrer, para não apanhar. Bastava uma palavra, uma ordem, assim como várias vezes havia feito Lázaro, por exemplo. Mas Jesus sofre as dores mais fortes por amor, para salvar o homem perdido e condenado. Eu e tu, e Pedro, o mesmo Pedro que havia negado o próprio Jesus. Nós é que devíamos sofrer todas as dores que Jesus sofreu. Não podemos esquecer, queridos irmãos e irmãs, que ali no Calvário não sofreu um simples homem. Se Jesus fosse apenas homem, aquela morte, aquele sacrifício não adiantaria absolutamente nada. Meus amados e queridos, nesse dia, Sexta-feira Santa, quando nos propomos a estar aos pés da cruz de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, somos novamente lembrados que o nosso coração, o coração humano, o ser humano, ele está totalmente corrompido pelo pecado. Muitas vezes temos a tendência de olhar, por exemplo, para Pedro, que negou Jesus, mas lembremos que nós somos iguais ao Pedro. Também somos convidados a refletir que pecado não é apenas e somente errar o alvo, mas pecado é ofensa a Deus.
O pecado nos tornou inimigos de Deus, e por isso só o sacrifício do Filho de Deus foi capaz de reconciliar, religar os seres humanos, eu e tu, com o nosso Criador. Queridos e amados irmãos e irmãs, Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Essa reconciliação que é pregada nos cultos, que é celebrada nos estudos bíblicos, e fundamentalmente por isso devemos, como cristãos reverentes e agradecidos, ouvir essa palavra de reconciliação, participando regularmente dos cultos, nos animando, nos fortalecendo em nossa fé, através da palavra, através da Santa Ceia, através dos meios da graça. Isso é o que se espera de um cristão, não apenas nesse dia tão importante, a Sexta-feira Santa, não apenas no Natal, mas em todas as ocasiões em que os cristãos estiverem reunidos para celebrar a ressurreição de Jesus. Quem rejeita a palavra da salvação, quem não se arrepende dos seus pecados, quem não confia na graça de Cristo, permanece sob o domínio do pecado, do poder da morte e, consequentemente, do domínio de Satanás. Quem rejeita a palavra da salvação não está sabendo dar o devido valor ao sofrimento, ao açoite e, finalmente, à morte de Jesus na cruz por causa dos nossos pecados. Meus amados, a luta do crente ela é árdua, a luta do cristão é diária. Satã continua a realizar a sua obra. Vemos isso, sentimos isso. Pedro, da mesma forma, sentiu da mesma maneira. Pedro sentiu isso da mesma maneira. Porém, chorou amargamente, arrependeu-se e terminou a sua vida morrendo em favor da fé cristã. Continuaremos a ser tentados, porém somos animados com o perdão de Cristo nas fraquezas e nas quedas. E finalmente todos nós tremeremos diante dos laços da morte. Sim, a morte nos faz tremer, porque rompe o laço mais íntimo entre corpo e alma. Mas nessa oportunidade, ainda assim somos consolados com a certeza que Jesus transformou nossa morte apenas numa porta para o lar celestial. Que Deus nos conceda, através da sua palavra, lida e refletida no dia de hoje, a capacidade de darmos o devido valor a este sacrifício, ao sacrifício de Jesus durante todo o ano. Não agora apenas na Quaresma, ou nesse período da Semana Santa, ou hoje, Sexta-feira Santa, mas em todos os dias, em todos os momentos. Que a nossa gratidão, que o nosso reconhecimento pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, inocente, sem pecado, sem mácula, não seja restrito somente à participação no culto hoje, Sexta-feira Santa, mas em todos os momentos em que pudermos nos reunir, presencial ou virtualmente, para lembrar, celebrar, nos alegrar e nos fortalecer na certeza da ressurreição dos mortos. Eu desejo uma abençoada Sexta-feira Santa a todos vocês. Amém. Esse é o momento tradicional do culto, onde teríamos o recolhimento de ofertas. Nós lembramos aos irmãos
que poderão fazer as suas ofertas através de transferência bancária ou depósito bancário na sua respectiva congregação, ou mesmo aqui na comunidade do Redentor, de segunda até sexta-feira. A igreja fica aberta entre 17h30 e 19h30, aonde as pessoas podem vir à igreja depositar a sua oferta de gratidão. Que Deus sempre abençoe, não apenas os valores da oferta, mas também e principalmente a vida de todos os ofertantes. Nesse momento nós vamos juntar nossas mãos, vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus em oração. O pastor Paulo vai conduzir a oração geral. Jesus, vieste ao mundo em teu amor profundo, subindo a cruz por nós. Ó grande Rei potente, que cena comovente, suportas mágoa e dor atroz. Minha alma vê de perto teu corpo tão coberto de sangue e de suor, teu coração magoado por dores lacerado, gemendo cheio de terror. Quem te cobriu de chagas, de ultrajes e de pragas, ó Deus da salvação? Pecados não conheces e penas não mereces, igual à humana geração. Eu e meu pecado havemos motivado a tua grande dor, os muros violentos, mil outros sofrimentos que te enchem a alma de pavor. Meu fiador celeste, na cruz teu sangue deste por minha transgressão. Por mim és desprezado, de espinhos coroado, paciente foste na aflição. A morte atroz te entregas, ó Cristo, e assim me leves eterno resplendor. Da morte triunfaste, na tumba a sepultaste, meu vitorioso Redentor. A ti, Jesus querido, eu venho agradecido o meu louvor trazer. Que toda a minha vida te seja oferecida, seguir-te quero com prazer. És meigo, és meu exemplo. Eu devo ser um templo de amor e mansidão, de coração amando, perdão e paz levando a todos que comigo estão. Embora caluniado e desacreditado, me devo dominar. Seguindo o teu modelo, eu quero com desvelo ao inimigo perdoar. Jesus, que tuas dores, teus infernais horrores, enfim me queiram dar feliz, tranquila morte e a tão bendita sorte de lá no céu contigo estar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos em conjunto orar a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção em nome do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 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 Uma grande satisfação conduzir esse momento de culto com o meu colega, pastor Paulo Luiz Vaz, e assim também saudando os irmãos da paróquia Bom Pastor, do bairro Água Verde, aqui de Jaraguá do Sul, e também os irmãos lá da congregação Santa Trindade, do município de Corupá. Obviamente, os avisos eles continuam inalterados, ou seja, todas as atividades estão suspensas e toda e qualquer nova informação será divulgada através dos canais correspondentes e usualmente utilizados aqui por esta comunidade, por esta congregação. Pastor Paulo, a sua saudação ao nosso público, por favor, antes de nós cantarmos o último hino. Obrigado, colega pastor Gerson, por essa oportunidade tão gostosa, podermos estar aqui, trazendo essa mensagem tão bonita, tão consoladora, que sempre de novo precisa ser ouvida, a certeza de que somente em Jesus nós temos perdão, vida e eterna salvação. Que Deus abençoe essa palavra e claro que a nossa história não termina hoje, né? No próximo domingo, se Deus quiser, bem cedinho estaremos transmitindo o nosso culto de Páscoa, então em conjunto também, e que Deus Espírito Santo abençoe essa palavra no coração, no lar, na vida de cada um de nossos irmãos. Obrigado, pastor, por esta oportunidade, e Deus também esteja com cada um dos irmãos. Finalizamos cantando o último hino, hino de número 78. Você em casa pode abrir o seu hinário luterano. Cantamos em conjunto, hino de número 78.